7 horas mais 11 minutos, 7h11, estamos de volta com o programa Peramão, iniciando agora o debate sobre mobilidade urbana. A gente aqui recebendo para participar também desse debate como convidados o Giovanni Souza, que é consultor em gestão pública, inclusive esteve recentemente aqui no programa falando sobre o projeto de cidades inteligentes, programa muito interessante. Ao meu lado direito temos também aqui o Wilton Ribeiro, que é já um velho conhecido do programa, presidente da Comissão Intersetorial de Implantação e Acompanhamento de Reestruturação do Sistema de Transporte Público de Alagoinhas. Com a gente, por live, também a doutora Nádia Sudário, ela que é geógrafa, mestre em engenharia civil, com foco em planejamento urbano e de transportes, doutora em geografia urbana, com foco em mobilidade urbana e acessibilidade urbana, e pós-graduada em engenharia de tráfego, especialista em trânsito. Além disso, ela é observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que a gente dá o nosso muito cordial bom dia, agradece a presença da Nádia Sudário. E já começamos, né, perguntando para a Nádia, diante de uma lei federal que incorre, né, na pressão, inclusive, né, para que as prefeituras possam ter os seus planos de mobilidade urbana, no momento em que muitos municípios, inclusive, ainda não municipalizaram, né, o seu sistema, né, de trânsito. Enfim, o que eu pergunto, começo perguntando, Nath, para a gente começar nossa conversa, nosso bate-papo, é para que a população entenda qual é a importância para o município ter o plano municipal de mobilidade urbana. Qual é o impacto para a cidade e para as pessoas? Bom dia, Nádia. Bom dia, eu agradeço a participação aqui nesse programa hoje, né, para a gente discutir um pouco da importância justamente desse PLAMOB, que é o Plano de Mobilidade Urbana. Mas antes de responder a importância de fato, é importante a gente atualizar as questões históricas da Lei 2.587, que é a que obriga o município com mais de 20 mil habitantes a elaborarem seus planos de mobilidade urbana. A lei ela é de 2012 e os municípios tiveram até 2015 para elaborar os seus planos de mobilidade. Obviamente, chegou em 2015, a sua maioria não fez, e os prazos foram se protelando em função de medidas provisórias. Se eu não me engano, foi até 19, depois 21, e agora a gente tem esse novo prazo, mas que a maioria dos municípios já está atrasado, né, pelo seu porte populacional, para a elaboração dos planos municipais, que é pré-requisito para requisição de recurso federal em obras e ações voltadas à mobilidade urbana. Então, enquanto importância do plano de mobilidade, a gente tem, na verdade, uma nova possibilidade de rever as nossas cidades, de devolver essas cidades para as pessoas e não somente planejá-las para os veículos. Porque a lei federal, ela estabelece que as ações de mobilidade, o direito de ir e vir de forma segura, ele tem que levar em consideração prioritariamente os deslocamentos dos chamados, né, que a própria lei define, modos não motorizados, que são os pedestres, as condições de acessibilidade na calçada, as ciclovias e, num segundo momento, o transporte dos chamados modos motorizados, prioritariamente o transporte coletivo por ônibus, né? Porque a gente tem essa concepção do uso do transporte coletivo por mais pessoas em um único carro. Então, vai também a questão do uso do solo urbano, e não somente o deslocamento veicular. E depois a gente trabalha dentro desse plano de mobilidade também os temas relacionados ao sistema viário, que é o conjunto de vias urbanas da sua cidade, do seu município, e é importante também trabalhar as estradas vicinais, né, os eixos rodoviários, ferroviários, o transporte aéreo. Então, o plano ele é muito pessoal, ele tem que respeitar as localidades, as demandas locais, mas a lei federal estabelece essa prioridade do pedestre, da calçada, da acessibilidade, com a inclusão social, né,
que a gente tanto vê nas nossas cidades aí, é essa desfragmentação. Tem muita rampa de acessibilidade na esquina, mas a gente não tem calçada acessível. É muito entulho, é lixo, é exposição de mercadorias. Nada contra a exposição de mercadoria na calçada, desde que respeite, né, o código de posturas do município e, no mínimo, se tem ali uma faixa, que a gente chama de faixa de circulação, de 1,50 m livre para o deslocamento pedestre e das pessoas com mobilidade reduzida. E eu costumo dizer e brincar que todos nós aqui seremos um dia, né, pessoas com essa categoria de mobilidade reduzida. A gente vai ser idoso, não tem como escapar disso, né? E como é que está a nossa calçada? Vamos pensar a mobilidade do ponto de vista da minha calçada. E a hora que a gente olha a cidade como um todo, a gente assusta, né? Porque é uma lei relativamente antiga, né? 2012. E talvez a União não preparou os municípios para a elaboração dos planos, da importância desses planos. Tem que falar também, né, dessa interligação extremamente importante, que é o plano de mobilidade junto com o plano diretor. E, infelizmente, a gente tem um cenário aí brasileiro que muitos municípios estão com seus planos diretores não revisados. Então, quando você vai falar de mobilidade, quando o seu plano diretor está lá em 2000 e bolinha para trás, né, como se diz, e aí a gente tem planos não factíveis, a gente tem planos cópia do modelo de mobilidade no Brasil, né, não precisa nem citar o nome, todo mundo fala muito de Curitiba, mas espera aí, né, vamos respeitar o seu munícipe. Talvez em Alagoinhas a questão não é necessariamente as ciclovias, mas são as calçadas, né? O transporte coletivo, vamos dialogar sobre ele. Talvez ele está num sistema ineficiente hoje justamente pela ausência de pesquisas, pela ausência de escutar a população, porque um transporte eficiente tem que pegar a população onde está e levar para onde ela deve ir, onde ela quer ir, né? Então, a gente precisa muito entender esse uso do solo que o plano diretor faz perfeitamente. E o plano de mobilidade vem complementar isso. Ele vai analisar esses fluxos sobre o solo urbano. Então, a gente tem tamanha importância desse mecanismo novo que os municípios, desde 2012, com mais de 20 mil habitantes, são obrigados, na forma dessa lei, a elaborar esse plano tão importante para a circulação urbana e humana, né? Exatamente, né? É uma pena que a gente não tenha, né, como prioridade nos municípios, né? E aí esses dados comprovam isso desde 2012 e até hoje nada, muitos municípios atrasadíssimos nessa discussão. Eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas hoje de bancada, né? Os de sempre, o José Gomes e o Chico Reis, também o Giovanni que está aqui convidado, e o Hilton Ribeiro. Vamos começar pelo Giovanni. Giovanni, pode fazer a sua consideração, sua pergunta a Nádia Sudari. Bom dia, Giovanni. Bom dia, pessoal. É um prazer estar de volta aqui, a bancada do Primeira Mão. Prazer é nosso. Hoje, eu considero o veículo mais interessado em implantar o programa de cidades inteligentes, que eu acho que é uma vocação da cidade e é uma condição para que a gente possa ter um futuro mais condizente com o desenvolvimento tecnológico que nós temos, né? Nós temos hoje tantas tecnologias tão modernas e, ao mesmo tempo, a gente vive com cenários como esse que a gente está discutindo agora a respeito da concepção do plano de mobilidade urbana. Obrigado, Nádia, pelo convite. É difícil a gente pensar o futuro da cidade sem que haja o investimento necessário no planejamento. E o planejamento, ele perpassa por planos que o arcabouço jurídico do país impõe aos municípios que, infelizmente, não sei se pela onda do negacionismo, os gestores, eu não falo apenas do gestor daqui, mas os gestores de forma geral, eles estão negando a importância desses planos. É difícil a gente entender que a gente vai discutir, como a doutora Nádia colocou, como é que a gente vai propor uma solução
de planos setoriais, se o plano estratégico principal, que é o plano diretor, não está pronto, quer dizer, não está pronto, vírgula, está pronto desde 2015, Está na Câmara de está na Vereadores. Câmara de Vereadores, na gaveta do presidente, certo? Que nunca foi analisado. E o município está propondo uma revisão de um plano que está pronto, está revisto. E que talvez esteja até já ultrapassado, né? Que é 2015, a gente está em 2021. Não necessariamente, porque tecnicamente a lei que criou o plano, ele diz o seguinte, ele tem que ser revisado de fato, a cada 10 anos, e ele cabe uma revisão a cada 5 anos. Então, poderia-se fazer o que eles querem, o que a gestão atual está propondo de revisão, ele, na realidade, é atualizar o plano que está pronto desde 2015 na gaveta do presidente da Câmara. Foi um gasto feito, um investimento feito pelo município à época que não precisa ser refeito agora, não na sua plenitude, não na sua magnitude de revisão, e sim de atualização do que existe. Vai ser muito mais rápido e vai comportar, inclusive, a incrementação e a implementação dos outros planos que não existem. Nós não temos planos de desenvolvimento econômico, nós não temos plano de desenvolvimento rural, nós não temos plano de TI, nós não temos o cadastro multifinalitário. Nós estamos precisando desses instrumentos para se construir uma cidade melhor. Porque a gente não vive apagando incêndio. A administração pública não foi criada para resolver problemas de operação tapa-buraco. A gente tem princípios muito mais nobres. Como é que a gente vai querer estar em Alagoinhas em 2030, ou 2040, ou 2050? A gente tem que pensar a longo prazo. E pensar a longo prazo começa a pensar hoje, começa a cumprir a lei, que tudo isso que eu estou falando aqui, todos esses planos, isso tem previsão legal, claro. Inclusive na Constituição, certo? A minha consideração é essa, para enfatizar a necessidade de que a gente precisa, de fato, construir o planejamento, de fato, não é pensar a cidade como os políticos sempre pensam na época de eleição. Vamos pensar Alagoinhas. Não, a gente não precisa pensar, a gente precisa planejar. Planejar é um ato que tem início, meio e fim. E depois de planejado, a gente precisa fiscalizar o que foi planejado. Não adianta você colocar o livro muito bacana do plano lá na estante e acabou. Não. A gente, além de pensar, além de planejar, a gente precisa fiscalizar o cumprimento do que foi planejado. Então, essa é a minha contribuição. Agradeço mais uma vez a presença de doutora Nádia. Certo? E vamos para frente. Vamos para frente. Ô Hilton, a doutora Nádia ela fala aí da questão do comprometimento dos municípios, né, e talvez uma falta até de respaldo do governo, da União com os municípios, de forma de incentivar e preparar os municípios a fazer esse plano de mobilidade urbana. Alagoinhas passa por um momento, eu acho que ímpar na história, em termos de reestruturação do sistema de transporte, né, essa integração é uma novidade. Como o Juscelio fala, né, a saída da mesmice, né, que sempre se teve aqui em Alagoinhas, mas é muito pouco ainda para o processo, né, de reestruturação completa da situação da mobilidade urbana da cidade, né, como a doutora Nádia fala, envolve também as calçadas, os pedestres, enfim. Como é que a comissão que você preside, a SMTT, o governo Joaquim Neto, está vendo essa questão da mobilidade urbana? Já existe algum tipo de discussão no município a esse respeito? Bom dia, Caio. Bom dia, Chico. Bom dia, nosso amigo Gomes, Luciano Reis, Renato aqui. Vem tomar o café hoje, Chico. Disse que não começaria a falar se não tomasse o café, mas já fui satisfeito aqui. Está tendo a honra aqui de estar ao lado de Giovanni, né, que é consultor em gestão pública. Tive a oportunidade de ler um pouquinho, Giovanni, sobre esse tema, cidades inteligentes. Tem um PL tramitando e parado, né, na Câmara de Deputados. Mandar um abraço aí, dizer que é uma honra, doutora, estar aqui compartilhando com a senhora esse debate sobre mobilidade urbana. Também dei uma visitada na sua tese, né, de doutorado, né, na Universidade Federal de Uberlândia, e achei até interessante, né, o olhar que a senhora teve em justamente fazer um questionamento com relação à restrição com relação aos municípios com até 20 mil habitantes, né, que ficam, né, digamos assim, alheios, né, a essa política urbana. Então a senhora trouxe um tema relevante, eu pretendo até, inclusive,
ter uma lida mais apurada da sua tese. E nós estamos discutindo aqui, Giovanni trouxe a imposição legal, né, do plano de mobilidade urbana. Eu estava na faculdade, né, quando eu me formei em 2012, eu estava na faculdade, minha especialização já era trânsito, e foi aprovada a lei de mobilidade urbana, né, foi um longo caminhar dentro do Congresso Nacional. Nós já tínhamos o novo Código de Trânsito, que a senhora também escreve sobre o tema, que fala da municipalização do trânsito. Então, o que eu queria na minha participação inicial é dizer que os municípios, né, eles estão se adequando, claro, com todas as suas restrições orçamentárias, com as restrições no campo técnico também, porque, por exemplo, doutora, quando o código foi aprovado em 97, o Código de Trânsito Brasileiro, nós não tínhamos profissionais, né, especializados, nem cursos de graduação, Giovanni, na área de trânsito e transporte. Esse caminhar na esfera acadêmica foi a partir dessas inovações legislativas. Então, nós ainda estamos produzindo os técnicos, que esses técnicos vão servir aos municípios. É evidente que tem o olhar também do gestor, que tem os seus acordos políticos, né? Isso é natural, faz parte da democracia, mas a gente também percebe que os gestores municipais estão cada dia mais prezando por chamar, né, para compor a gestão também cargos, para ocupar cargos técnicos, pessoas que tenham o mínimo de conhecimento, o mínimo de experiência nas pastas. Então, por exemplo, na SMTT, quando a gente começou lá em 2017, capitão Luiz Fernando, o prefeito Joaquim Neto, ao qual mando meu abraço, né, também o atual superintendente, André Barros, trouxe o capitão Luiz Fernando, e o capitão me convidou, o prefeito referendou a minha ida para a Procuradoria, e lá, Giovanni, a gente já começou a debater Zona Azul, que foi implementado. Nós começamos a debater um estudo profundo sobre mototáxi. Hoje nós temos a lei de mototáxi, que foi aprovada nessa gestão, no primeiro mandato de Joaquim Neto. Nós temos a própria regulamentação, o decreto que regulamenta o mototáxi, só falta agora o edital de credenciamento. Doutora, nós fizemos aqui, depois de anos, né, a licitação do transporte público, que era uma pauta, né, de cumprir a Constituição e cumprir, inclusive, a lei de concessões e também adequar o transporte público à própria lei de mobilidade. E aí nós temos o desafio agora de propor o plano de mobilidade urbana, e eu já posso adiantar aqui aos ouvintes que, já conversando com a nossa secretária de Infraestrutura, e o que a própria lei de mobilidade urbana fala, doutora Nádia, com relação a essa intercomunicação entre as diversas instituições. Então, quando a gente fala em desenvolvimento sustentável urbano, não é só a SMTT que vai discutir isso. Eu tenho que ter um diálogo com a Secretaria de Infraestrutura, eu tenho que ter um diálogo com a questão do saneamento básico, aí você entra também, tem que chamar o SAAI para debater isso. Certo? Nós temos a questão da assistência social, a SEMAS tem que participar, porque vai ter o olhar para o idoso, o olhar para a pessoa com mobilidade reduzida. Então é um desafio muito grande, o que eu posso falar, não só como técnico, mas também como representante do governo atual, que nós estamos caminhando, né? Evidentemente que às vezes esse caminhar não é na velocidade, Caio, que se espera, até porque a inovação legislativa vem sendo bem acelerada. Então, a gente não pode reclamar do Congresso Nacional quando a gente fala de trânsito e transporte. Os instrumentos jurídicos, né, que dependiam do Congresso Nacional estão já postos. Então, nós temos o Código de Trânsito, que já está em vigor desde 97, com várias atualizações. Nós temos a Lei de Mobilidade Urbana, que é de 2011, sofreu, como a senhora bem diz, essas alterações para justamente dar mais tempo aos municípios para se adequarem, e eu tenho certeza que Alagoinhas, ainda nesse segundo mandato do prefeito Joaquim Neto, nós deveremos, e aí aproveitando a fala de Giovanni, né, já que tem lá um plano diretor já revisto, que está na Câmara, para nós, o prefeito Joaquim não tem nenhum tipo de querer ser o pai da criança. O importante... Você está na Câmara agora com os vereadores, né? Mas é isso, aí o governo pode revisitar sim, o plano, sim. Até porque, como Giovanni falou, ele deve estar precisando já de uma atualização. Por exemplo,
Nós já tivemos em 2020 a licitação do transporte. Nós já estamos falando de integração tarifária que é prevista na Lei de Mobilidade Urbana. Nós temos que ver com relação à questão de ciclofaixa e ciclovias, que nós, no governo Joaquim, iniciamos. Alagoinhas nunca teve uma ciclofaixa, doutora, nunca teve uma ciclovia, e nós fizemos lá em 2017, 2018. Mas, assim, nós aqui não temos nenhum problema em dizer que estamos abertos, né? E, Caio, parabenizo mais uma vez o programa Primeira Mão por oportunizar um debate tão sério, tão importante. E quem ganha com isso é o seu ouvinte, quem ganha com isso é a população de Alagoinhas. E aí a gente continua aqui na bancada à disposição. Doutora Nádia, a gente tocou aqui num assunto interessante. A senhora fala de uma questão, aliás, o Giovanni fala de uma questão técnica, e quando a gente fala de governo, a gente fala também de indicações políticas que muitas vezes interferem nas questões técnicas. Eu li um artigo da senhora, né, intitulado O Papel e o Perfil do Gestor de Trânsito Municipal como Premissa para a Segurança Viária, e que a senhora, inclusive, fala sobre isso, né, sobre a questão que a questão política não pode interferir na questão técnica, principalmente quando o tema é mobilidade urbana. A senhora não acredita que nos municípios, principalmente, né, onde as lideranças políticas, né, estão até umas mais próximas das outras, é quase, eu diria, impossível você ter um olhar técnico para um órgão que muitas vezes é uma galinha de ovos de ouro, já que quando você fala de trânsito, você está falando de órgão que aplica multa, que tem uma receita muitas vezes própria. Não há uma dificuldade de uma discussão mais séria por causa dessa situação de influência política dentro do órgão? É necessário toda essa discussão e deixar claro, né, a importância que é a integração do Sistema Nacional de Trânsito, né, que é o chamado municipalizar o trânsito. Também é indicado para esses municípios com mais de 20 mil habitantes, mas já há estudos em que se mostra um grande número de acidentes no pequeno município. Então, quando a gente desenvolveu a tese de doutorado, a gente solicitou, inclusive, do governo federal, por que sempre limitar essas questões de instrumentos urbanos para os municípios com mais de 20 mil habitantes. Nós temos 5.570 municípios no Brasil, 3.979, se eu não me engano, tem menos de 20 mil habitantes, ou seja, a maioria. Então, talvez as nossas cidades estão sem esse planejamento, sem toda essa importância técnica, justamente porque somos uma maioria que sempre está à margem das políticas públicas urbanas. Então, foi questionado por que esse limite de 20 mil habitantes para todas essas políticas. E a resposta deles na época foi simples. Simplesmente foi porque está na Constituição. Tudo bem que está na Constituição, mas a gente é uma maioria. Né? No pequeno, médio município tem idoso, tem pessoa com mobilidade reduzida, né? Tem a mãe gestante, tem a senhora com carrinho de bebê. Então, essa diversidade humana é que não anda sendo respeitada nas políticas públicas. Às vezes o texto é muito bonito, mas na prática não se faz ações e projetos que incluam toda essa categoria de pessoas, né? E do ponto de vista da questão técnica nos municípios, o agente técnico, o secretário de trânsito, o superintendente de trânsito, ele geralmente é nomeado, os técnicos já passam por concurso. E aí, como bem foi colocado, a gente ainda está nesse processo mesmo de formação de técnicos dessa área de trânsito e transportes. Porque geralmente é o arquiteto, é o engenheiro civil e outro profissional com especialização em trânsito e transportes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem no cargo superintendente, secretário, né, o diretor de trânsito, uma responsabilidade que a maioria dos municípios não está entendendo. Porque a gente mexe com vidas. E no trânsito, se eu errar uma placa, se eu induzir a um acidente por erro de sinalização, por falta de conhecimento, uma vida pode ser perdida e não há justificativa e não há engenharia que faça com que a vida daquela pessoa retorne. Então, quando a gente falou desse artigo, foi justamente apontando isso, né, do pequeno município sempre estar à margem dessas políticas. O processo de integração do Sistema Nacional de Trânsito não é tão complexo, muito pelo contrário,
O município chama a responsabilidade para essa gestão do trânsito local, que hoje, na verdade, os municípios já fazem. Só que a partir do momento que a gente integra o Sistema Nacional de Trânsito, a gente tem a possibilidade de implementar uma zona azul, um estacionamento rotativo, né, melhorar a questão do transporte como um todo, porque obrigatoriamente a gente tem que estabelecer um fundo municipal de trânsito e transporte, e é um recurso que exclusivamente o superintendente, o diretor ou o secretário vai usar em ações de trânsito e transporte, principalmente na sinalização, na educação para o trânsito. Integrado ao sistema também, a gente tem um corpo de agentes de trânsito ou a guarda municipal. Então, são só pontos e elementos positivos quando a gente tem esse processo de municipalização no município, independente do seu universo populacional. Porque a gente fica muito categorizado, pequeno, médio, grande, número de população, número de frota. Só que hoje, se a gente pegar a relação absoluta, né, por exemplo, de Alagoinhas, a população é em torno de 150 mil habitantes, e uma frota em torno de 59 mil habitantes, 900 e alguma coisa, a gente tem um número absoluto aí, essa relação de 2,5, que representa o quê? Menos de 3 pessoas por veículo. E isso vai impactar onde? Na rua. Então, quais análises a partir da população, da frota, dos modos de transporte no município é possível fazer para que, de fato, o plano de mobilidade seja eficiente e eficaz? Porque o que a gente vê muito é esse despreparo do gestor público, a ausência de um técnico que entenda de trânsito e a seriedade quanto à gestão da pasta, né? Tem sido vista com... vou resumir aqui, está sendo brincadeira. Tem gente brincando de ser secretário, brincando de ser diretor. E a gente tem competências para isso. Tem muitos secretários, superintendente hoje, sendo processado civil e criminalmente, justamente por deixar de fazer o básico, que é a sinalização de trânsito. E aí, a hora que a gente fala que é o básico, será que os nossos municípios, que não são integrados ao Sistema Nacional de Trânsito, têm recurso destinado para implementar a sinalização? Uma placa, a pintura, as vagas especiais? Então, a gente tem um arcabouço de discussão com relação a isso, né, a gestão do trânsito como um todo. Não é impossível fazer uma boa gestão de trânsito. Hoje, a Senatran, né, a Secretaria Nacional de Trânsito, tem vários cursos de capacitação. Então, é aquela questão, né, de entender o território do seu município, entender a sua demanda, para, a partir daí, a gente executar, de fato, o planejamento. E a gente tem boas pessoas no município, nós temos bons técnicos. O engenheiro civil, ele, né, trabalha na sua formação a questão do tráfego e trânsito. O arquiteto também tem essas competências. Os especialistas têm essas competências. Então, o primeiro passo é o município verificar a sua infraestrutura para a gestão de trânsito. Como que está? Porque é muito sério, gente. É muito sério mudar um padre de lugar porque o padre pediu. De repente acontece um acidente de quem mandou fazer. Aí não adianta, o promotor não quer saber de historinha, ele quer o responsável técnico. Verdade. Então é muito sério essa questão de trânsito, né? Eu doutora, estou apaixonada nessa temática, mas é muito sério mesmo, porque se 2 mais 2 der 5, alguém pode morrer. Não, claro. Eu tenho muito apreço pelo caráter técnico, olhar técnico que a senhora tem sobre o tema. E eu fiquei encantado com esse artigo da senhora, confesso. Porque acontece em muitos municípios, principalmente os municípios pequenos, o achismo ultrapassar, né, os estudos. É uma coisa impressionante. E a senhora, inclusive, trata desse assunto de uma forma até bastante clara e de fácil entendimento, num caso que acontece muito, que é com relação a redutores de velocidade, né? A população faz abaixo-assinado e acha que um abaixo-assinado é o suficiente para você colocar um redutor de velocidade, quando isso exige justamente um estudo mais apurado com relação a trânsito. E isso se estende a outros pontos, né, até de discussão mais complexa. Aqui em Alagoas nós estamos tendo uma polêmica em volta, né, do sistema de transporte público, a bilhetagem eletrônica. Tem até um idiota aí num rádio, me disseram, que está dizendo que a integração ou a desintegração é um idiota.
né, que não entende nada, e inclusive usa o microfone para desinformar ao invés de protagonizar uma discussão sobre isso. Então, essa questão política influenciando a questão técnica me preocupa bastante. E como é que se pode, doutora Nádia, superar essa situação do achismo para a questão técnica, onde muitas vezes o governo talvez tenha que ser, do ponto de vista eleitoral, impopular para aplicar o que é correto. Não sei se a senhora me entende essa situação. Sim, sim. Hoje, como eu citei, a gente tem já exemplos, né, de municípios aí onde prefeito, secretário, ou às vezes nem tem superintendente de trânsito, está sendo processado civil criminalmente por essas ações, né? Como citado, redutores de velocidade, tem a resolução do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Existem vários parâmetros técnicos para a instalação de um redutor, de uma travessia elevada. Não é um abaixo-assinado com 150 mil assinaturas, né, que vai forçar o executivo a instalar naquele local. Hoje eu falo hoje e a gente, né, porque eu já participei do Poder Executivo há 18 anos, junto com a Secretaria de Trânsito. Então, os atores sociais e o seu papel tem que estar claro também. O que é o Poder Legislativo, o que é o Poder Executivo, o que é a sociedade. Né? Não é o simples fato e uma pressão, entre aspas, políticas, que vai fazer com que o Executivo necessariamente construa uma ponte, um viaduto naquele local que o abaixo-assinado por achismo, né, forçou. E aí vão para as mídias, né, as questões infundadas e dá aquele desgaste político e social ao mesmo tempo. E a população fica ali, né, sem entender o que está acontecendo por vários motivos, né, por várias vezes, inclusive. Mas a gente tem visto aí essa necessária capacitação, né? A Senatran, ela não tem nada contra o município com menos de 20 mil habitantes para fazer o processo de municipalização. E para municipalizar também é necessário 3 áreas, seja superintendência, diretoria, secretaria, né, qual autarquia que for, que haja alguém responsável pelo setor de educação, pelo setor de estatística, processamento de dados, por alguém da engenharia, e obviamente eu não vou nomear qualquer pessoa para o departamento de engenharia, porque é ela que é a responsável técnica, é ela que vai responder porque que aquele abaixo-assinado de 150 mil assinaturas não colocou o redutor na Avenida X em frente ao número tal, e sim na Avenida A, próximo ao quarteirão X, ou próximo à escola. Então, essa pessoa responsável técnico que tem que responder por um futuro questionamento, né, seja do promotor, da sociedade, enfim. Então, infelizmente, vidas são perdidas para que essa discussão venha à tona novamente. Né? Então, a política ela não pode sobressair a técnica e vice-versa. Tem que estar todo mundo ali no mesmo patamar. Quando a gente fala, né, de atores sociais, o poder legislativo, executivo, a sociedade como um todo, tem que estar no mesmo nível ali, no mesmo patamar. É lógico que a gente tem referências, né? O prefeito é que manda, tudo bem? Ele vai tomar decisões em função do que a sua assessoria técnica dentro das secretarias estudou, dialogou, enfim. E prioritariamente, né, tomar decisão de forma coletiva e não por uma simples pressão. Porque com pressão ou não, ele é que vai responder nas questões técnicas de trânsito futuramente. Ele ou o secretário. Né? Por que determinadas ações foram executadas em determinadas localidades e não em outras. E aí o papel da sociedade, o cidadão também cobrando essas informações, é muito importante. Eu não tive tempo de visitar, né, o site da prefeitura, mas eu vi que o município já é integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Sim. Então ele tem N competências, né, e de certa forma é um ponto positivo. Talvez é necessário um diálogo mais direto com a sociedade, no termo, principalmente agora para a construção do plano de mobilidade. Porque às vezes se fala tanto de transporte coletivo, mas o principal não foi feito, que é a chamada pesquisa origem-destino. Né? É aquela pesquisa que eu vou identificar quantas pessoas saem do bairro X para o centro e vice-versa,
a frequência, o intervalo, para aí sim eu pensar nas rotas, né, no número de veículos. Eu vou ter horários chamados horários picos, então naquela hora pico, talvez 2 veículos não sejam necessários, vou ter que colocar 3. Né? Existe dentro dessa pesquisa origem e destino a questão da intenção de viagem, porque às vezes a família está no plano A, precisa passar no B para acessar o C, e eu tenho condição de fazer uma linha AC direto. Né? Então, isso tudo é pesquisa, é volume. E a partir disso, planejar e replanejar a eficiência desse sistema, para depois falar, né, da questão da bilhetagem, a questão do valor da tarifa, porque qualquer alteração nas rotas, né, vai acabar impactando na tarifa, e quem paga é o usuário. O município verificar dentro das suas políticas públicas aí, se é possível um subsídio, se é possível, né, investir e tornar essa tarifa um pouco mais barata para o usuário e incentivar o uso do transporte coletivo como um todo, a partir do momento que ele seja eficiente e eficaz. Porque não dá para falar, né, deixe o seu carro em casa, use o transporte coletivo, sendo que ele não passa no meu bairro e não me leva aonde eu preciso ir. Então, a gente tem toda essa discussão técnica. É necessário que esses municípios tenham, na visão do trânsito, uma questão de atribuição mesmo, né? Assim como na saúde, é importante, tanto se fala de cidades inteligentes, que já começa por aí, né? Claro. É a participação do cidadão e a devida capacitação dos gestores em cada área. Não precisa ser o expert, mas pelo menos que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento para a tomada de decisão, porque ela vai impactar na vida da sociedade. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais técnico, não sobrepondo a questão política, mas no mesmo patamar para a tomada de decisão de forma coletiva. Ô, Hilton, a Lagoinhas fez esse estudo, essa questão de origem, que passa agora por um processo de reestruturação do sistema de transporte público, com a reformulação de linhas, inclusive, retirada de algumas, colocação de outras. A doutora até falou em questão de linhas diretas, e a gente tem aqui um caso específico, que foi retirada da linha exclusiva do Silva Jardim, e uma linha direta para o Miguel Velho, que passa pelo Silva Jardim. Enfim, esse estudo foi realizado pela prefeitura, nesse caso específico. Ok, parabenizar a doutora aí pela explanação, inclusive quando ela trata aí da parte de pesquisa de origem e destino, a questão, né, de linhas sobrepostas, às vezes linhas ociosas que geram prejuízo ao sistema, e só é possível nós chegarmos a uma reestruturação do sistema, até para planejar a licitação. E hoje, fazer a integração, doutora, nós tivemos sim que cair na rua mesmo, fomos para a rua, fomos ouvir as pessoas. A nossa licitação aqui foram feitas 8 audiências públicas para preparar o edital, visitando a maioria dos bairros, uma audiência pública na Câmara de Vereadores, né, para formatar o edital de licitação. E na integração agora tarifária, nós tivemos uma pesquisa aprofundada, porque a integração, Caio, começou a ser estudada em Alagoinhas em 2017. Né? Foi um projeto do capitão Luiz Fernando, que foi superintendente até 2018. O major Alberto assumiu, deu andamento, aí a gente tentou implantar em 2019, e aí não tivemos condições, o modelo não surtiu efeito, nós tivemos que recuar, e agora já efetivamos a integração das linhas no modelo tarifário temporal, né, com o sistema de bilhetagem eletrônica, doutora, que é aquele modelo antigo, né, de terminais fechados, como ainda tem em muitos municípios do Brasil. Nós não optamos aqui, até porque nós temos um terminal central. Giovanni conhece um pouquinho aqui a estrutura do sistema de transporte, e nós tivemos aqui fixaram nas gestões anteriores, né, um terminal central, onde o transbordo é feito no centro da cidade. Aí nós tivemos que adequar todo o projeto, tendo esse terminal central como o transbordo, ou seja, as linhas vêm bairro-centro, centro-bairro, e dentro do terminal, com a integração temporal, nós identificamos nas pesquisas quais eram as linhas que tinham uma tendência maior de passageiros que vinham do centro. Então, por exemplo, nosso estudo constatou que 70% das pessoas que vêm do bairro ficam no centro,
e 30 pessoas utilizam um corredor aqui, que é o chamado corredor Ayrton Senna, até a rodoviária da cidade. 30%. Então, só para enfatizar, nós tivemos essa preocupação, o projeto não foi feito, né, na base do empirismo, nós fizemos um projeto bem elaborado, com pesquisa de origem e destino, parabenizar a equipe da SMTT, né, que tem a consultoria técnica na área de transporte. Até esse diálogo, Caio, entre transporte e trânsito, é um diálogo que vem até se afastando, no sentido de que alguns municípios, como Feira de Santana, Salvador, eu não sei se a doutora pode citar aí exemplos, de que com a municipalização, muitos municípios optaram em integrar o sistema de trânsito, já criando um órgão específico para tratar trânsito e transporte sobre a mesma pasta, né? E a nossa estrutura aqui governamental foi feita dessa forma, né? Nós temos aqui a SMTT, Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito. Então nós temos uma diretoria de transporte e uma diretoria de trânsito e uma diretoria de infraestrutura, de planejamento, de sinalização. Então, até queria, né? Não sei se Giovanni pode contribuir também, com relação a como a senhora vê aí, a nível de Sudeste, como é que os municípios estão tratando essas pastas, né? A gente sabe que ainda há uma gama de municípios não integrados ao Sistema Nacional de Trânsito e os municípios integrados, muitos optaram por criar uma secretaria, ou um departamento, ou uma superintendência que trate trânsito e transporte sob o mesmo olhar. E a tendência que a gente está percebendo é que essas pastas venham a se separar. Tanto que Salvador aqui tinha a Trans Salvador, que abarcava as duas pastas, e hoje nós temos em Salvador a CEMOB e a Trans Salvador cuidando só de trânsito. E a CEMOB é Mobilidade Urbana. E Feira de Santana também, doutor, aqui, que é a segunda maior cidade do estado, também tinha a SMTT, dentro da SMTT tinha a parte de trânsito e a parte de transporte. E hoje separou também, Capitão Saulo, né? Não sei se ele ainda continua à frente da pasta. Nós temos hoje em Feira a Superintendência Municipal de Trânsito e a CEMOB de Feira. É evidente que o prefeito Joaquim Neto, eu já defendi muitas vezes na própria Câmara, então não tenho nenhum receio aqui de falar, que eu entendo que a estrutura hoje do transporte de Alagoinhas carece de uma pasta específica para tratar do tema, mas entendo também que a SMTT ainda tem condições ainda de gerenciar, mas só referendando que todos os estudos necessários foram feitos para a gente implementar a integração. Mas é uma situação, doutora Nádia, que eu gostaria até de colocar para a senhora, né? Porque eu entendo também que são situações, embora dentro do espectro de mobilidade urbana, mas são áreas completamente diferentes, não desassociadas. Mas, né, você ter um órgão específico para cada área, dando uma estrutura mais encorpada para ela, né, no caso uma secretaria ao invés de uma diretoria, ao meu ver, poderia agilizar e muito as discussões. Inclusive, aí eu me reporto novamente ao artigo da senhora, que eu fiquei apaixonado, e que a senhora fala, inclusive, né, dessa interdisciplinaridade, podemos dizer assim. A senhora fala que a mobilidade urbana tem que ser tratada não só por engenheiros de tráfego, mas também por arquitetos, por sociólogos. Quer dizer, são várias especialidades para tratar, né, dos mais variados temas englobados na mobilidade urbana. Como é que a senhora vê essa questão da separação do trânsito e do transporte em órgãos diferentes? Ou a senhora acha que é melhor elas estarem coabitando no mesmo órgão? Então, do ponto de vista operacional, é interessante essa separação porque a gente vai ter um foco mais direcionado, né? E quando a gente fala de transporte, a gente tem que lembrar também dos outros modos de transporte, que é o mototáxi, o motofrete, o táxi, né? Dependendo da cidade, o metrô e os outros modos de transporte como um todo. Operacionalmente, é uma questão interessante, né, que haja uma equipe técnica ou uma subdivisão dentro da secretaria. Mas eu acho que separar duas secretarias distintas, né, ou duas superintendências, do ponto de vista da mobilidade como um todo, ainda mais. Né? A gente já tem uma dificuldade do gabinete conversar com a comunicação, com a assistência social e obras, imagina, né, se a gente segregar dois grandes temas importantes dentro da mobilidade.
Então, hoje o que a gente tem visto muito é secretarias municipais de trânsito, transporte e mobilidade. Né? Então, ter alguém ali à frente do trânsito, do transporte e da mobilidade. Só que essas três vertentes, necessariamente, tem que estar ali com uma secretaria de integração, se for o caso. Ou uma pessoa, né, responsável por essa integração. Porque eu já vi casos e casos. Por exemplo, vai inaugurar o BRT ou um corredor de transporte. O pessoal não conversou com a equipe de sinalização, então não vai estar pronta a sinalização para aquela inauguração amanhã, por exemplo. Ou a gente vê muito a questão de redutores de velocidade, faixa de pedestre. Acabou de pintar, vem o setor de água e esgoto e acaba rasgando o asfalto, a pavimentação ali e estragando a sinalização. Então, assim, do ponto de vista operacional e estrategicamente falando, é positivo sim, mas o planejamento necessariamente tem que continuar integrado, porque não tem como falar de transporte sem estar atrelado ao trânsito. Claro. Porque uma coisa é o fluxo, outra coisa é o modo de transporte, né? Mas tanto o fluxo e o modo de transporte ocorre no território. Então, eu preciso dessas informações e dessa integração. Ok, são 7 horas mais 57 minutos. Eu vou pedir só um pouquinho de paciência para o nosso ouvinte, que nós vamos ter que ir para um rápido intervalo comercial. Nós temos algumas perguntas, doutora Nath, que eu gostaria de fazer para a senhora dos nossos ouvintes, considerações inclusive dos nossos ouvintes. Né? Tem o José Gomes e o Chico Reis também para fazer a pergunta. Para a gente encerrar o debate, a gente vai passar uns 20 minutinhos aí o programa hoje, né? Para poder contemplar a nossa audiência, né, que tem algumas dúvidas, e também a questão, né, do Chico e do Gomes, que está em home office, está até em desvantagem aqui com a gente, que está debatendo com a Nádia, mas a gente vai dar, claro, a oportunidade do Chico, ex-prefeito de Alagoinhas, José Gomes, ex-vereador da cidade, para que possa também, né, contribuir com esse debate. Né, o Giovanni também fazer algumas considerações, enfim, mantermos o debate aqui, que está sendo muito elogiado, viu, dona Nádia? Pelos nossos ouvintes aqui, muita gente elogiando o nível do debate, que é o nosso compromisso aqui com os nossos ouvintes, com a nossa região. Então, rapidinho, 2 minutinhos de intervalo comercial. 8 horas mais 1 minuto, estamos de volta no oferecimento de Restaurante Pizzaria Antônios. Restaurante Pizzaria Antônios, que tem, né, o almoço, né, comida a quilo. À noite, o cardápio à la carte, você também tem o buffet de frios. Lembrando que hoje é quinta-feira, não é isso? Amanhã tem show ao vivo, tem som ao vivo no Restaurante Pizzaria Antônios, sextas e sábados. O Restaurante Pizzaria Antônios fica na rua Lauro de Freitas, em Alagoas. Mandar um abraço para o Tonhão. Bom, temos aqui alguns comentários dos nossos ouvintes. Estou fazendo aqui o compilado disso aí. Enquanto isso, o Chico e o Gomes já estão com a gente. Então vamos lá. Chico, sua pergunta para a doutora Nádia, sua consideração. Bom dia. Primeiro, deixe-me parabenizar o programa por ter sabido também escolher um assunto que chama a atenção, que atinge a todos nós, né? E trazer uma pessoa que exala competência para discutir um assunto e todos nós possamos aprender com isso, inclusive eu, apesar dos cargos políticos que já passei, há sempre em minha disposição um lugarzinho para guardar um novo aprendizado. E eu fico muito feliz porque, enquanto algumas pessoas tratam o trânsito apenas como uma maneira de cuidar do trânsito, do tráfego de veículos, mas a doutora também salientou aí a necessidade de deitar um olhar sobre o ser humano, que é uma parte integrante desse sistema e que precisa, portanto, ter o melhor cuidado, né? Precisa ser respeitado nisso aí, que, infelizmente, nem todos consideram assim. Mas eu sou do tempo onde havia códigos de trânsito, códigos de mobilidade urbana preparados, inclusive, pelo governo federal e mandado para os municípios, o que equivale a um fracasso, porque não há nenhum respeito às peculiaridades locais. Então, quem tem que resolver o problema é quem deita o olhar
sobre o que acontece, aquela realidade. Então, é muito mais fácil nós conseguirmos êxito com pessoas que compreendem, que convivem, ou que habitam aqui e sabem as dificuldades, do que você engessar as coisas, por mais iluminada que seja a pessoa, você trazer isso de fora. Mas, doutora, a minha pergunta, né, quer dizer, primeiro é uma constatação minha, é que tudo isso não resultou ainda em sucesso, nós não conseguimos implantar efetivamente uma lei, um código que permita uma convivência menos agressiva entre o ser humano e o veículo, talvez seja pela mesquinhez dos administradores, que consideram sempre mais a despesa do que o investimento, né? E investir na integridade física do ser humano me parece o mais nobre dos gestos administrativos, né? Para mim, isso sempre permeou as minhas decisões quando tinha que tomar qualquer decisão que envolvesse o ser humano aqui na cidade. A minha pergunta é o seguinte: tudo isso, doutora, não acontece, talvez, por falta de visão de futuro da maioria dos nossos administradores, que não conseguem entender a importância da pacificidade dessa convivência entre o veículo e o ser humano. Bom dia e muito obrigado por sua participação. Não, eu que agradeço, e a gente está aqui à disposição, né, de novas opções para a gente levar isso. É informação, né? A Unesco, a ONU fala muito de alfabetização midiática. Hoje, depois da pandemia, a gente se reinventou, principalmente na questão da comunicação, como a gente está fazendo aqui hoje, né? E a gente viu a fragilidade que é justamente desse sistema de comunicação, a começar pela questão da energia elétrica, da disponibilidade ou não da internet, né? Então, a gente está aqui hoje conversando em função das tecnologias. Claro. Isso é uma questão positiva. Mas, voltando para a questão de trânsito e transporte, entender que a cidade é feita de cidadãos. Já começa por aí, né? E o Código de Trânsito, ele não peca, porque ele também tem um capítulo exclusivo do pedestre. A gente tem direitos e deveres do pedestre, né? Então, a gente também, enquanto cidadão, não vamos colocar somente a culpa no gestor, porque tem grande parte, né? A culpa é grande parte, sim, porque não tem esse olhar humano da cidade. Mas a gente, enquanto cidadão também, é muito condicionado aos nossos direitos. É direito, eu vou correr atrás. Tudo é direito, direito, direito. E a gente esquece dos nossos deveres, né? Então, eu vejo que a gente precisa, enquanto política pública urbana ou setorial, avançar nisso. Independente do cargo que ocupa, se incluir como cidadão daquela cidade que tem essas demandas humanas. Não tem como fugir disso, né? O plano de habitação, onde estão as pessoas, qual o déficit populacional, o plano de saneamento, o plano de transportes, né? Por que ocorrem os acidentes? A gente precisa, inclusive, desse olhar mais humano em função das tratativas de dados de acidentes, porque às vezes não é a placa ou é a pintura, é justamente a ausência de comunicação, né? Com relação à própria legislação também e o perfil do gestor paralelo a toda essa análise humana, porque infelizmente hoje a gente tem acidentes de trânsito que a gente vai defender o município e talvez o outro lado não quer saber o método da questão, né? Então, por exemplo, tinha uma jovem menor de idade na contramão de direção, caiu de moto por um suposto buraco debaixo de uma lâmina de água, porque estava chovendo, ela estava na contramão de direção. E ela processou o município. E a gente, enquanto poder, né, vai lá tentar explicar e verificar se de fato que houve. E aí, de repente, a gente escuta isso de um promotor. O método da questão não é se ela é habilitada ou não, é o buraco na via. Mas, né, peraí, e esses valores e essas interpretações também, né? Então, a gente precisa urgentemente dessa alfabetização, dessa informação de direitos e deveres do cidadão no contexto urbano.
para a gente aí sim começar a cobrar dos gestores também essa importante integração e essa visão mais humana desses planos setoriais. É difícil, parece até impossível, mas quando a gente se enxerga enquanto cidadão de direitos e deveres, independente do cargo que ocupa, porque a hora que ocupa um cargo ainda tem um papel a mais, né? Mas essa visão humana é necessária, não tem como fugir disso não. Então a gente não vai ter cidades de fato inteligentes, porque a inteligência é essa, não é dotar cidades de tecnologia, é dotar as cidades de pessoas que têm informação e que, com o uso correto dessa informação, sim, farão planos inteligentes, eficazes e eficientes. Exatamente. Nós temos aqui os nossos ouvintes internautas participando, o doutor Marcos Reis, aqui elogiando, dizendo que o programa está de parabéns, o debate de alto nível, né? Está aqui parabenizando. A Maria Aparecida Tavares, está aqui também mandando um bom dia a todos, parabenizando o Giovanni. Né? De Ouro Preto. Hã? De Ouro Preto. De Ouro Preto, mandar um abraço. O Rejaçan Nascimento, bom dia, aqui mesmo em Pujuca. Pujuca é uma cidade próxima aqui de Alagoinhas, já pertencente à região metropolitana de Salvador, doutora Nádia. Ele está dizendo que em Pujuca estão reformando o centro de abastecimento e estão deixando a acessibilidade de lado. Não tem rampas, só a pista, né? É um absurdo. Quer dizer, o pessoal começando a questionar justamente, né, as ações, né, dos governos, né, e a não atenção a essa situação de acessibilidade, de mobilidade das pessoas. O Antônio Barreto Neto também fala do debate construtivo, né, dizendo que a gente precisa disso, né, agora vamos colocar a mão na massa, né, não basta apenas discutir, a gente espera que o governo possa assimilar bem esse momento e que você possa levar um feedback para o governo aqui em Alagoinhas, Quicatu, Pujuca, né, o pessoal que está nos acompanhando nesse momento, possam também tomar, né, parte dessa discussão acerca de mobilidade urbana. E o Luiz Medeiros, também acompanhando aqui, advogado, doutor Luiz Medeiros, mandar um abraço, acompanhando a gente nesse momento, doutora. Muito bom. Só uma consideração com relação às obras, né? Além do plano de mobilidade, Código de Trânsito, já garante os direitos de dirigir de forma segura, a gente tem os outros instrumentos, né? O Código Futuro, o Código de Obras, que com certeza o município tem, né? Porque está nessa fase aí de revisão de planos diretores, e se não tem, está lá na lei orgânica, esse direito de ir e vir de forma segura. Então, se o cidadão sabe dos seus deveres e dos seus direitos e aonde está estabelecido, ele pode cobrar. A partir do momento que ele não sabe, ele fica refém aí da não cobrança e talvez só fica a crítica pela crítica, né? Então, a gente também precisa cobrar de forma fundamentada. Com certeza existem diretrizes para reformas e obras em todos os municípios aí, né? Seja na área metropolitana, seja no pequeno município. E esse direito de ir e vir, ele não pode ser retirado em um momento de reforma, enfim. A gente é garantido em lei. O Código de Trânsito é constitucional. E a gente precisa ter esse entendimento da nossa cidade até para cobrar do Poder Executivo a ausência desses parâmetros de acessibilidade, sim. Claro. José Gomes, com você. Bom dia, Giovanni Souza, bom dia, Ailton Ribeiro, sejam bem-vindos, bom dia, doutora Nádia, é um prazer muito grande estarmos aqui contando com a sua presença, e eu que sou do tempo que se escrevia farmácia com PH 2 vezes, fico muito feliz porque posso me atualizar em tema tão importante. Uma parcela significativa dos prefeitos dos quase 6 mil municípios não são gestores, e me parece que é por conta disso que nós temos uma dificuldade muito maior, né, com relação à implementação de medidas que beneficiem principalmente aqueles que têm maior dificuldade de locomoção, que são os idosos, que na realidade é o jovem de hoje que muitas vezes não tem pensado no amanhã, mas ele vai chegar lá. Então a pergunta que eu faço é a seguinte: quais as penalidades legais a serem imputadas aos municípios que não elaborarem o seu plano de mobilidade até 2023, porque no nosso país, os prefeitos, principalmente os municípios, só se movimentam de uma forma forte quando a parte mais sensível do corpo, que é o bolso, acaba sendo afetada. Obrigado pela atenção. Eu agradeço uma pergunta desafiadora dessa, né? E a gente tem justamente esse poder nas mãos, que é a questão do voto.
Então, o perfil do gestor, hoje nós, enquanto cidadãos, a gente pode escolher se a gente quer um perfil, né, capacitado ou não tão capacitado, porque isso, obviamente, vai impactar na escolha do seu secretariado, enfim. É uma visão que a gente tem no sentido de tentar mudar esse perfil, que ultimamente tem mudado, de forma lenta, mas tem mudado. Né? Um prefeito com uma certa capacitação, com não necessariamente um curso superior, mas que pelo menos tenha proatividade, que a partir do momento que ele está, né, enquanto prefeito, ele está fazendo curso, está se capacitando, está correndo atrás de informação, está capacitando o seu secretariado, né, não fica só viajando, recebendo certificação, ele está capacitando e implementando esse conhecimento e essa informação no seu município. Agora, do ponto de vista do plano de mobilidade, os municípios que não fizerem novamente até essa nova fase, né, 2023, eles vão ser impedidos de receber recursos federais para aplicação e obras na área de trânsito, transportes e mobilidade. Como é o exemplo, existia um programa chamado ProTransporte, né, porque não é necessariamente a questão do transporte coletivo. Antes de eu implementar um transporte coletivo, eu tenho toda uma infraestrutura, né, de pavimentação, instalação de sinalização dos pontos de embarque e desembarque, instalação dos abrigos, a acessibilidade das calçadas nesse ponto de embarque e desembarque. Tudo isso são exemplos, né, de recursos federais que a União sempre abre nas chamadas sistemáticas. O município que tem um plano de mobilidade pode acessar esses recursos, a fundo perdido, a financiamento, parceria público-privadas, para dotar de infraestrutura as áreas de mobilidade. Então, esse é só um exemplo. O município que não fizer vai ser impedido de receber recurso federal. E tem município que já informou que está em fase de elaboração ou de conclusão. Tem município que tem recurso, né, que está fazendo os seus projetos, suas ações. Se em 2023, porventura, ele não concluir, obviamente o governo vai solicitar um novo panorama, né, porque geralmente no mês de fevereiro ele manda um e-mail para o município perguntando, na verdade, como está essa questão do plano de mobilidade. Mas eu vejo que a gente também está numa situação um pouquinho delicada com relação aos planos diretores, porque como que eu vou avançar num outro plano, sendo que o plano diretor, que é o carro-chefe, está em atraso ou está parado na Câmara, né? E aí o ator social da Câmara Municipal tem que entender que quem perde, né, por esse lapso de tempo grande de um instrumento tão importante estar parado é o cidadão como um todo, né? Então, mais uma vez, avançar essa questão política, não sobressaindo a técnica e vice-versa, mas entender que, no final das contas, quem perde, de fato, é só o cidadão, né? É uma questão difícil, vamos reunir, vamos discutir. Obviamente vai ter elementos que precisam ser novamente revistos, porque não dá para ficar parado no tempo. Se a gente ter esse intervalo de tempo em trabalho é uma coisa, esse intervalo de tempo passando e o negócio está na gaveta é que a gente não pode permitir que esse tipo de coisa ocorra, né? Então, do ponto de vista da mobilidade, assim como planos setoriais, o município que não fizer dentro do prazo, ele vai ser impedido de receber recursos da esfera federal. Se eu não me engano, é o artigo 18 ou 24 da Lei 2.587. É claro, está escrito com essas palavras na lei. Doutora, mais de 80 municípios estão nos escutando nesse momento através da Rádio Ouro Negro FM 100,5. Nós temos uma pergunta aqui do correspondente nosso na cidade de Catu, uma cidade próxima de Alagoinhas, o Carlos Davi. Coloca aí a pergunta do Carlos Davi para a doutora, Renata. Bom dia para a doutora Nádia Sudário. Aproveitar a ocasião e saber da doutora como fazer, doutora Nádia, para melhorar o transporte urbano no município. Porque, por exemplo, aqui na cidade de Catu, vivenciamos há muito tempo um problema crônico no transporte público, né? Entra a gestão, sai a gestão e o problema continua. Como fazer para solucionar? Doutora Nádia, só para complementar a pergunta do Carlos Davi, na cidade de Catu não existe licitação do transporte público urbano. Existe uma permissão
para que uma empresa, uma cooperativa Cotran, ela possa operar na cidade para que não fique sem um sistema de transporte. Só para complementar, Ela me escuta, doutora Nádia? Sim. Pronto. Então, só para complementar a pergunta do Carlos Davi, a cidade de Catu, ela não possui uma licitação do transporte público, existe uma permissão do município para que uma cooperativa, a Cotran, ela possa operar no município em algumas linhas, e aí o pessoal reclama da qualidade dos ônibus, a questão da falta de uma frota com maior número que atenda a população. Então a pergunta do Carlos Davi vem, claro, de um pleito do município de Catu. Inicialmente, o Poder Executivo, né, entende aí o transporte coletivo por ônibus como um serviço de transporte, como serviço essencial. Já começa por aí. Hoje, os municípios necessariamente têm que conceder, né, que empresas possam prestar esse serviço através de licitação. E na licitação, o município, anteriormente à publicação desse edital, obviamente tem que ter feito já esses estudos e entender quais são as linhas, as demandas, né? Já colocar o serviço como um todo no planejamento. Já começa por aí, quando o município não faz um bom termo de referência, quando o município não faz as pesquisas, né? E aí vem empresas de todos os portes, de todos os tipos, comprometidas e não comprometidas, e o município vai ficando refém. Eu conheço município aqui, tem mais de 40 anos, que o sistema de transporte é a mesma linha, inclusive passando em setores que ainda é de expansão e não tem nada nem ninguém, né? Porque, obviamente, é uma questão de eficiência econômica para a empresa, e não uma eficiência do serviço de transporte como um todo. Então, o município, ele é o responsável por fazer todo esse trâmite, esse estudo, esse planejamento, para a partir daí, né, elaborar o edital e abrir essa concorrência. E nesse edital, nessa concorrência, estabelecer dinâmicas, diretrizes, que a empresa, por exemplo, a cada todo mês ela tem que informar o número de passageiros transportados, pagantes, não pagantes, o fluxo, né, o carregamento que a gente fala, porque o município, diante desses dados, ele pode planejar, replanejar e implementar novas linhas ou ajustar as linhas já existentes. Porque o que a gente mais vê nos municípios são empresas há mais de 20 anos, né, consecutivos aí, operando dentro dessa, vamos supor, ilegalidade, né, sem respeitar as leis federais que já instituem esse processo dessa forma, e no sistema ineficiente, que não leva nada e ninguém a lugar nenhum. E não passa a informação para a prefeitura. Quando o município não tem um departamento de trânsito, uma superintendência, uma secretaria, até para cobrar essa informação dos seus prestadores de serviço, aí que a gente fica mais refém ainda, né? Tem município, por exemplo, que tem talvez o responsável pelo transporte, mas está lá na Secretaria de Obras, nada contra, mas ele não tem, né, o mesmo peso, né, como se diz, enquanto secretário superintendente, para cobrar essas informações. E lá no contrato, né, no edital anterior, não fala nada disso. A empresa também é obrigada a informar esses carregamentos, esses dados, né, todos os números, para o poder público, inclusive, planejar e replanejar esse sistema. O que é gasto, o que foi, né, investido, enfim. A gente precisa fazer com que os gestores entendam a importância desse planejamento preliminar ao processo mesmo de licitação nova para o sistema de transporte público. E estabelecer diretrizes, estabelecer competências, né, da empresa, principalmente na parte de fornecimento desses dados. Doutora Nádia, muito obrigado pelas respostas da senhora, muito obrigado pela participação nesse programa. São 8 horas mais 22 minutos, nós ultrapassamos aí, né, o tempo, né, estabelecido de 1 hora, porque o tema realmente é um tema muito bom de se debater, de trabalhar, é um tema que ela convém a todos os municípios brasileiros, né, tem essa lei federal, essa exigência, e a senhora coloca aí quais são as penalidades para os municípios
que não se adequarem ao que está disposto à lei, fala aí da obrigatoriedade de ter um plano municipal de mobilidade urbana até 2023, então os municípios têm que começar a discutir isso, né, nas câmaras municipais, dentro dos próprios governos, para que possa o município não sofrer as restrições, né, que estão aí sendo colocadas na própria lei. Muito obrigado, espero que tenhamos outras oportunidades para tratar, né, desses e de outros temas, né, e muito obrigado pela presença da senhora nesse momento aqui no programa Primeira Mão. Eu que agradeço e só enfatizar, né, a penalidade física é a questão de não acesso ao recurso federal e financeiro. Mas, mais uma vez, se a gente não cumprir, não é somente o recurso, é a questão humana, é a segurança viária, né? É o planejamento humanizado das nossas cidades. Então, o município que não fizer o seu plano de mobilidade, assim como os demais planos, não é só a penalidade financeira, mas é a penalidade do planejamento futuro e, inclusive, respeitando o nosso futuro, que é sermos um dia idosos. Então, como que será esse transporte, como que será esse deslocamento nas calçadas das nossas cidades para o nosso futuro e, obviamente, né, por toda a população também aí que está por vir. Obrigado, doutora Nádia. Giovanni, obrigado por sua presença aqui hoje no programa, sua participação, né, o seu projeto que você defende das cidades inteligentes, que eu também defendo, que eu espero que a gente possa chegar a desenvolver esses temas, mobilidade urbana, gestão pública, tudo que envolve infraestrutura. Nós vamos estar promovendo esse debate aqui no programa, até porque é de interesse da população e é de responsabilidade nossa promover esse debate, já que ninguém, né, tem interesse ou competência para tratar desses temas, não tem problema, a gente assume a responsabilidade de fazer isso aqui no Primeira Mão. Muito obrigado, viu, Giovanni, pela presença. Ô, meu amigo, eu aqui agradeço a oportunidade de estar podendo ter um canal que valoriza essa questão. Esse tema das cidades inteligentes é um tema relativamente novo. Sim. Eu acho que o futuro passa por aí. Porque, Caio, existe uma coisa muito simples. O planejamento atende a duas questões, três questões básicas. A cidade que temos, a cidade que queremos e como a gente vai conseguir chegar até lá. Isso é muito simples, é básico, certo? Não precisa ser aquela coisa, como eu disse da primeira vez que eu estive aqui. É preciso ter coragem para assumir, certo? E eu queria, nessa oportunidade, antes de agradecer, existem dois comportamentos que a gente precisa alterar, que vai muito da percepção das políticas públicas, certo? A gente precisa deixar de avaliar a política pública pela intenção da política pública. Começar a avaliar a política pública pelos resultados que elas demonstram, certo? Se a gente sempre ouviu falar que o Brasil tem um arcabouço jurídico invejável. E, no entanto, nós temos sérios problemas, certo? Que têm previsão legal e não funcionam. Tem segurança jurídica demais. Pois é, exatamente. Você sabe disso melhor do que a gente, certo? Então, a gente precisa cobrar, o cidadão precisa cobrar os resultados do planejamento. Se não tem planejamento, fica mais difícil, então a gente tem que planejar. Claro. Certo? Uma cidade vai ser inteligente, eu aprendi isso na mentoria do Instituto Smart Cities, onde eu conheci a doutora Nádia, através da Grazi Carvalho. Muito obrigado, Grazi, por ter oportunizado a tanta gente essa metodologia que você desenvolveu no Instituto Smart Cities. Então, a cidade inteligente, ela vai ser tão inteligente quanto sejam os seus cidadãos. O objetivo de tudo isso é o atendimento às necessidades humanas. Nós não estamos aqui, queremos ter uma cidade que funcione por funcionar. A gente precisa de uma cidade que funcione para atender às necessidades de quem vive nela. Sim. Seja permanentemente, provisoriamente, temporariamente, onde é que trabalha, onde é que cria seus filhos, onde cria sua vida. O território somos nós que construímos. E se nós formos inteligentes, se nós soubermos como as coisas funcionam, como as regras do jogo, certo? A gente vai ter a oportunidade de construir junto. A gente não quer brigar contra o poder público. A gente quer contribuir. Hoje é muito mais a colaboração do que a competição. Exatamente. E é isso que a cidade inteligente propõe. Quem ganha é o município, os municípios. Exatamente. Eu nasci e me criei aqui, eu nasci na minha casa, em Alagoinhas Velhas.
na época da parteira, certo? Então eu tenho laços, a minha família toda é daqui e de cidades próximas, daqui de Cardeal da Silva, a família de minha mãe é de Cardeal da Silva. Então eu tenho laços umbilicais fortíssimos aqui, certo? Então é muito importante que a gente construa cidades inteligentes a partir dessa percepção do lado humano, da cidade humana. Esse é o principal foco. Muito obrigado, Nádia, por ter atendido o meu convite, certo? Eu fui convidado por Caio para fazer essa coisa. Eu disse, não, eu vou trazer quem entenda de fato. A técnica e a ciência tem que vir antes do achismo e da opinião. Verdade. Certo? E eu só tenho a agradecer. Agradecer a todos e desejar um excelente dia. Obrigado, Giovanni. Hilton, antes de você fazer suas considerações, o Luiz Medeiros está dizendo aqui, ó, sabendo que existe verba para obras de trânsito, peço que Hilton reforce junto ao SMTT que mantenha uma boa sinalização horizontal e vertical. A Lagoinha está pecando bastante nisso. Né? O Luiz Medeiros está pedindo para você entrar em contato com, né, o André Barros, né, que é o novo superintendente municipal de transporte e trânsito, com essa questão da sinalização horizontal e vertical, já que existe verba, inclusive, que pode vir para Lagoinhas nesse sentido. Eu queria agradecer, Caio, a doutora Nádia por disponibilizar o tempo dela para contribuir com o debate sobre mobilidade urbana, e ela está oportunizando não só o público de Alagoinhas, né, mas você mesmo referendou aí que várias outras cidades que têm um sinal da Ouro Negro e também pela internet, a Rádio 2 de Julho, estão tendo, né, essa aula aí de mobilidade, de integração ao sistema de trânsito, a necessidade de você dialogar com várias instituições, né, várias secretarias. Eu não posso castelizar a questão do transporte e trânsito só em um órgão, dizer, tem um órgão específico, especializado, e ele é que decide sozinho. E, na realidade, a própria lei de mobilidade urbana diz que tem que ouvir a população através de audiências públicas, ouvir o legislativo, ouvir todas as entidades relacionadas ao tema. E eu queria aproveitar a fala aqui, tanto de Giovanni, quando ele diz que é preciso ter coragem, como da própria doutora Nádia, quando ela diz que não podemos ficar parados no tempo. E eu finalizo dizendo que nós não estamos parados no tempo, Alagoinhas não está parada no tempo, porque nós fizemos a Zona Azul, nós regulamentamos o sistema de mototáxi, nós tiramos de um buraco negro a licitação do transporte, né, que lá atrás foi embargado judicialmente e o prefeito teve coragem, e aí, Giovanni, eu digo que o prefeito teve coragem de encarar a crise do sistema de transporte, teve a coragem de falar de tarifa, de lutar por uma questão de melhorar o sistema de transporte sem necessariamente bulir no orçamento, né, porque para você subsidiar, você tem que dizer de onde vem esse dinheiro. Claro. Né? Então, o projeto de integração visa redução de custos, melhoria operacional, melhor atendimento com a tarifa módica, ou seja, com a tarifa acessível, analisando o poder aquisitivo das pessoas. Então, eu finalizo agradecendo, mandando um abraço para Chico, Renato aqui presencialmente, a Gomes, a você, Caio, obrigado, parabenizando, dizendo que nós não estamos parados no tempo, doutora Nádia, e nós temos coragem, Giovanni, porque estamos encarando essa problemática de frente. E aí eu mando um abraço para Euler, o ex-superintendente, para o atual superintendente André Barros, e dizer a ele que agora a bola está com ele, nós temos que fazer esse plano de mobilidade urbana, e foi uma boa notícia que tivemos aqui, que desde 2015 já temos um projeto de plano diretor, de atualização do plano diretor. Eu tenho certeza, vou conversar com o prefeito, né, com o Gal também, da secretaria, que ela já veio aqui falando da necessidade do PDDU, né, de evoluir nesse sentido. Então, o programa Primeira Mão, né, tem se destacado em trazer esses debates sobre temas relevantes para a cidade de Alagoinhas. Obrigado, Caio. Eu quero agradecer, inclusive, a Prefeitura de Alagoinhas, que disponibilizou representante, você, para estar aqui. É uma forma, inclusive, da Prefeitura demonstrar que tem interesse, né, em fazer as modificações necessárias, que a gente tanto cobra, né, Giovanni? A questão da legislação urbanística da cidade, questão de mobilidade urbana, né, nosso compromisso, não só com a cidade de Alagoinhas, mas com toda a região. Isso vale também para Catu, vale para Pujuca, São Sebastião do Passé, os mais de 80 municípios que acompanham esse programa através da Rádio Ouro Negro FM, e a todo o Brasil que nos acompanham, né, pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook.
Enfim, Chico, obrigado pela mais um dia de companhia aqui no programa. Hoje se estendendo mais um pouquinho aí, mas né, por uma boa causa, a discussão dos problemas, né, da região, do país com relação à mobilidade urbana. Eu que, como cidadão, gostaria de agradecer, Caio. Agradecer a quem nos ouve, agradecer a quem veio nos ajudar a fazer esse programa. E gostaria de dizer diretamente à doutora Nádia que, se informação é riqueza, eu hoje estou saindo daqui bilionário. Deus proteja a família Lagoa. Valeu. Gomes, por hoje é só. Cadê o Gomes? Tá silencioso o Gomes? Cadê o Gomes? Libera aí o áudio. Bom dia, Caio. Bom dia a todos aí no estúdio. Né? Um grande abraço a todos que nos acompanharam até agora, às 8 horas e 35 minutos. E até amanhã, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Isso. Deixa eu também agradecer à Rádio Ouro Negro, né, por disponibilizar mais esse horário adicional ao programa, ao Dr. Luiz Moreira, pelo compromisso com as discussões sérias, né, que esse país necessita e a liberdade que nos dá para desenvolver esse trabalho aqui na Rádio Ouro Negro FM 100,5, que de certa forma é uma forma que nos distancia e muito da mesmice que a gente vê no rádio do interior da Bahia, infelizmente, que não discute os temas que tem que discutir e tem que apontar, principalmente para a classe política, os olhares e as atenções que tem que ter com os problemas da sociedade. Esse é o nosso compromisso, cobrar, indicar, contribuir para as questões de interesse da sociedade.